Gostaria de estar saudando a todos mais uma vez aqui com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e também aqui ao quadro Um Momento de Reflexão. Quadro aqui de Um Momento de Reflexão e o tema, como já foi mostrado aí no início, trata-se do seguinte título: Religião, uma apólice de seguro. Para tanto, vamos estar agora aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos, Senhor, perdão aos nossos pecados, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, para de uma forma bem rápida aqui, Senhor, porém significativa, estamos, Pai, refletindo sobre essa verdade e também sobre este engano. É uma verdade, mas ao mesmo tempo um engano para aqueles que tomam esse caminho, em confundir, Senhor, a religião e tomá-la como um amuleto para a sua vida. Senhor, por isso, Pai, nos ajuda, nos guarda desse mal, porém também, Senhor, nos ajuda, Pai, a podermos viver a religião dentro do princípio salutar em que ela deve ser exercida à luz da Tua santa palavra. Por tudo, Senhor, que nós te pedimos, ajudando durante todo esse período, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que fazemos essa oração e já te agradecemos por tudo. Amém. Gostaria de estar lendo aqui o texto, primeiramente, né, para sustentar esse tema, que se encontra em Jó, né, lemos ontem do 3 ao 5, e hoje vamos ler aqui capítulo 4 de Jó, versículo 6, onde a palavra do Senhor diz, ele faz falando para Jó: porventura não está tua confiança no temor de Deus e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Já consideramos a questão da teologia de Elifaz e que o erro dele é colocar Jó dentro da sua teologia, pelo que nós já conhecemos da palavra de Deus. Porém aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Porém aqui, amados, nós sabemos que Jó não era esse tipo de crente. Jó não era aquele, né, que prezava pelo exercício, né, que é comum à religião, que é comum àqueles que servem ao Senhor, e fazer deste exercício, né, um apólice de seguro, um amuleto para guardá-lo ou livrá-lo de todo e qualquer mal. Ainda que o que ele faz, disse aqui, é uma verdade com respeito ao nosso dia a dia. Infelizmente, há muitos que tomam uma confissão de fé como uma apólice de seguro e outros até mesmo vão um pouco mais além e acabam por tomar o caminho, né, de confiar que o seu exercício de fé, o seu exercício dentro da religião, né, em cumprir ali, estar ali presente nos cultos, de estar em casa fazendo o seu devocional, ter o seu período de oração, e ainda com tudo isso, fazem desse bojo um alicerce, uma apólice de seguro em que eles estão ali isento de qualquer infortúnio, né? De qualquer problema, de qualquer tribulação, de qualquer situação. A palavra diz em Jó 3 que por certo ele declara que aquilo que ele temia lhe sobreveio.
Porém, sabemos que o exercício religioso de Jó, o exercício da sua fé, quando sacrificava ali, né, para ele, por sua esposa, pela sua casa e também pelos seus filhos, estava aliançado pelo temor verdadeiro que Jó tinha de Deus e por seu amor a ele, por sua fé sincera a ele. Fato esse que diante de todo essa trajetória, dessa situação de Jó, no capítulo 27, se eu não estiver equivocado, 4, 5, ele diz que ainda que ele seria fiel a Deus até o seu último suspiro. Porém, para Jó não cabe essa pergunta, até mesmo como ele fez aqui para Jó. Jó realmente ele tinha temor de Deus, por isso que ele, né, desviava do mal, diz a Bíblia. Porém, enquanto ele colocar a sua integridade frente a esse exercício da sua fé, né, para que gerasse a ele uma esperança, uma falsa confiança, porque em outros textos bíblicos, em outras traduções, está justamente essa expressão, em que fala em que Jó tornava a sua vida de piedade, né, o exercício piedoso da sua religião, da sua confiança em Deus, sua fé, como algo que o resguardasse, né, de qualquer mal, o que não, na verdade, no relato bíblico, mostra totalmente que Jó, ainda que tendo todas as suas qualificações sobre o agrado de Deus, ele não foi exento disso, mas ele não foi eximido disso, mas ele passou por essa situação. Isso é muito comum também aqui, em algum trecho vemos essa realidade. E a primeira dela nós encontramos aqui, tudo isso como na nossa introdução, em Samuel capítulo 4, quando ali diante dos filisteus, né? Ali estava Ofni e Finéias. E o povo de Israel também não estava, né, ao agrado de Deus. E eles, achando que dentro, por estar lutando, né, a serviço do reino de Deus, porém com a sua vida totalmente desqualificada, a exemplo até mesmo dos sacerdotes ali que estavam à frente, como Ofni e Finéias, homens ímpios e sem qualquer temor a Deus, porém fazia da sua religião, fazia do seu exercício ali de fé como uma garantia. E dentro desse exercício em guerra, fazendo a obra e tomando até mesmo a arca como algo que lhe garantiria a vitória, como aqui quando as coisas apertaram, morreram, né, 4.000, morreram 4.000 ali diante dos inimigos, né, durante aquele confronto. A princípio morreram cerca de 4.000, como diz aqui o versículo 2. Adiante dessa realidade em que já estavam sofrendo, diz aqui os anciões do povo, que era a liderança ali juntamente com Ofni e Finéias. Quando o povo voltou a Arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha, olha só, para o meio de nós e nos livre da mão do nosso inimigo. Então eles estavam tendo ali aquele ato religioso, aquele ato, né, no serviço a Deus, tomando a arca como uma apólice de seguro, como um amuleto, o que lhe garantiria a vitória, quando, na verdade, eles perderam esse confronto, a arca foi levada pelos filisteus e ainda se somaram mais, né, a morte de 30.000 soldados. O outro texto bíblico, também bem conhecido dos que leem a Bíblia, é em Jeremias capítulo 7, no seu versículo 1. Aqui eles iam para o culto, porém a sua vida estava totalmente desassociada de um compromisso com a palavra de Deus.
com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus. E eles achavam que o exercício piedoso da sua fé, com respeito à religião, garantiria para eles o favor de Deus. Traria para eles, como um aporte seguro, né, uma garantia de que eles seriam bem-aventurados. Porém, é justamente o engano que não só estava no coração deles, mas como há muitos que fazem do exercício da religião, né, um aporte seguro, e não é esta a realidade que Deus espera de nós com respeito à sua revelação bíblica, e vamos ver aqui a seguir, depois de lermos aqui o texto. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, capítulo 7 de Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, proclamai ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor todo de Judá. Os que entrais por estas portas para adorares, olha só, ao Senhor, exercício de fé. Mas olha aqui só, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não, olha só agora, a comprovação de que eles estavam tendo esse ato como aporte de seguro ou como amuleto. Ele diz: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor são estes. Mas deveras, pelo contrário, diz Deus, se deveras emendardes o vosso caminho e as vossas obras, se deveras executares a justiça entre o homem e o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, olha só, para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar. Olha só, falando de segurança, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Por quê? Porque eles estavam sobre um ambiente e um momento do desagrado de Deus e sobre a iminência de serem levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Porém, eles relutavam em reconhecer a necessidade do arrependimento e buscavam fazer do exercício da religião uma apólice de seguro, uma garantia de que ir para o cativeiro? Não. Sofrer alguma questão de tribulação, enfermidade ou qualquer situação? Também não. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu vou para o culto. Ainda que eu venha fazer tudo isso, venha ser uma pessoa que busque andar nos caminhos de Deus. Porém, um grande erro está o que aconteceu aqui no tempo de Jeremias com a tribo de Judá, como aqueles que ainda vão um pouco mais além, que realmente buscam praticar as boas obras frente ao exercício do seu devocional bíblico, do seu estudo em busca do conhecimento da palavra de Deus. Porém, fazem todo esse exercício somente como uma garantia para ele, e não na sua pura expressão e sincera expressão da sua fé dentro deste exercício pelo qual faz parte da nosso relacionamento e comunhão com Deus. Agora que eu trago, 3 pontos para que nós possamos abalizar de que maneira o exercício da nossa fé, no que diz respeito à nossa religiosidade, à nossa vida piedosa, ela se torna significativa e não sobre as algemas do engano do nosso coração perverso, em que tomamos tudo isso, porém só como um princípio de que é uma garantia e sou eu que estou promovendo esta garantia por conta do que eu faço, do que eu exerço. Então, primeiro, a religião salutar, dentro desses aspectos comum a ela, é o exercício
da nossa comunhão com Deus em amor. Como diz aqui, foi requerido de Deus, porém em amor, nós encontramos no livro de João, capítulo 14, versículo 14, versículo 21. Tá em azul lá já. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, olha só, será amado de meu Pai, e eu o amarei, me manifestarei a ele. Então, somente aqueles que guardam, esse é o que me ama. Então, o fato dele fazer é por amor, não por uma expectativa de segurança ou qualquer outra expectativa de bênção. Segundo, a religião é o exercício da nossa confiança em Deus. Como Paulo declarou aqui em Filipenses, diante dos seus irmãos ali numa carta em que ele enviou para os irmãos da igreja de Filipos, capítulo 1, e eu gosto muito dessa expressão de Paulo, quando ele expressa a sua confiança em Deus aqui. Ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então a expressão da religião de Paulo estava fiado em plena confiança em Deus. E que, segundo a sua expectativa relacionada à sua comunhão com Deus, como já vimos no primeiro ponto, no exercício dessa religião, e a sua confiança, ela era justamente porque o alvo e o centro da convicção de Paulo estava em Deus, e ele estava disposto a tudo que fica aqui como terceiro ponto. A religião é o exercício da nossa total entrega aos seus desígnios. Eu poderia até colocar cada um deles, a religião salutar tá bom? Mas tome por isso, e eu faço aqui a terceira assim. A religião salutar é o exercício da nossa total entrega aos desígnios e propósitos de Deus, como ele diz aqui, já nesse versículo, parte final, que diz, ó, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, pela vida e pela morte. Ou seja, não era Paulo, era Deus. Não somos nós. O nosso interesse é a glória de Deus. O nosso alvo são os interesses e propósitos de Deus. E dentro desse alvo do Senhor, do seu propósito, nós possamos estar passando por situações como Paulo mesmo passou, e entendia que tudo iria contribuir de uma maneira ou de outra para o benefício da obra de Deus, como aqui em Filipenses, no capítulo 4, essa carta ele escreveu em cadeia, e lá ele diz do resultado, aqui no capítulo 1 mesmo, fala dos resultados que a prisão, deu ali, para quando ele ali em prisão, quando nós vemos aqui no versículo 22, quando ele diz, ó, mas se eu viver na carne resultar para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Aí ele diz aqui, ó, e ele diz aqui, ó, no começo dessa carta, quando ele diz aqui, ó, no versículo 12, e quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram, ó, só, falando de desígnio e propósito de Deus, dentro do propósito de Deus, tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Ele está falando da prisão em quando ele se encontra. E ele diz, de modo que se tem tornado manifesto toda a guarda pretoriana e a todo demais, que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pela minha prisão, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então a verdadeira religião é quando exercemos ela em amor, quando exercemos ela em total confiança em Deus, e por último, quando estamos exercendo ela com o único alvo de entrega em resignação aos propósitos e desígnios de Deus, como nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo no capítulo 21, quando ali
apóstolo Paulo, em Atos, né? Capítulo 21, no versículo 10 a 13, fala ali que Paulo estava sendo levado para Jerusalém. E ali Deus enviou um profeta e diz aqui, ó: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão na mão dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamo-lhe a só, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Olha só agora que Paulo responde. Então Paulo respondeu: que fazer chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer. Novamente ele declara aqui: em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, amados, esta é a verdadeira religião, ou a religião que o Senhor espera de nós. Deus, ele requer tudo o que nós consideramos até aqui, como ele requereu do povo de Judá ali. O que ele só não quer é que nós façamos, né, da nossa crença e da nossa confissão de fé, que é revelada pelo exercício da religião, né, tendo uma vida piedosa, e a vida piedosa se coloca ao dispor de Deus. O interesse é os interesses de Deus, é agradar a Deus. Esta é a religião que Deus espera, que é um fato e que revela a nossa fé nele. Somente o Senhor quer nos resguardar diante dessa reflexão com respeito a esse tema. Que a religião, ela não pode ser um aporte seguro. Ela tem que ser algo em nossas vidas que diz respeito ao nosso amor a Deus, a nossa gratidão pelo sacrifício maior, pelo ato amoroso de Deus, sem medida, incomensurável, que foi ele enviar o seu único filho, unigênito, para que na cruz morresse por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para que diante desta salvação, pela qual encontramos e que as portas estão abertas para cada um de nós, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, frente ao nosso arrependimento dos nossos pecados. Então, dentro disso, em reconhecimento a esta grande salvação, passamos a servir ao Senhor, passamos a almejar fazer a sua vontade dentro de toda a nossa área, nosso viver, como diz Pedro. E nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Esse exercício da nossa fé, sim, ela é a verdadeira religião. E nunca tratar o nosso dia a dia com Deus e o nosso exercício desta religião como um aporte de seguro. Porque a luz, a evidência de quando estamos sobre esse alicerce aqui, tratando nossa comunhão com Deus e a nossa religião, nesse exercício dessa religião, no que diz respeito a um aporte seguro, a evidência, o sinal evidente disso é quando passamos por algum momento e questionamos a Deus, murmuramos diante de Deus e passamos até reivindicar, lançando em rosto a Deus o que nós já fizemos ou deixamos de fazer. E também quando é atingido alguém da nossa proximidade, em que temos uma comunhão fraternal, em amor fraternal, e a partir de perdemos aquela pessoa mais próxima de nós, aí por isso abandonamos a Deus. Esta é outra evidência, que em todo tempo o nosso exercício de comunhão com Deus
que nós exercitamos pelo ato da religiosidade, da religião, que a religião é o ato de estarmos ligados com o Senhor. Então, todo esse período foi porque nós estávamos tendo tudo isso como aporte seguro. Nós não. A minha família também não. Todos quanto não deve a Deus, sim. Aí eles têm que sofrer. Sabemos que não é assim. Que o Senhor nos guarde de tal sentimento. Que o Senhor nos guarde de tal engano. E que o Senhor encontre em nós, através do exercício de uma vida piedosa, de frente ao exercício da nossa religião e confissão de fé, esteja o amor, a confiança, né, e a nossa disposição em resignação a cumprir os propósitos de Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, seja Ele o louvor, seja Ele a glória. E o nome do Senhor Jesus, como disse Paulo, seja engrandecido em nossas vidas, seja ela em nós, seja pela vida ou seja pela morte. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar agora orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estivemos, meditando sobre esta realidade em que podemos estar, Senhor, nos encontrar, Senhor, dentro de uma situação como essa. Nos guarda desse grande mal, Pai, que todo o nosso princípio e o exercício da nossa fé seja sobre, Senhor, o ato de uma religião, do exercício de uma religião, Senhor, sincera e salutar, diante do Senhor. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.